Informamos que todas as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas. Para isso é só levantar a mão que elas vão até vocês e elas serão respondidas ao término de todas as palestras. E para proferir a palestra, a pesquisa quantitativa e a educação à distância, chamamos o senhor Ramesh Sharma. O senhor Ramesh Sharma é especialista em tecnologia de educação aberta e à distância e tem servido a Commonwealth of Learning como diretor do Centro de Mídia Educacional da Comunidade para a Ásia, a Indira Gandhi National Open University e a Universidade da Guiana, América do Sul. Foi membro do Grupo Consultivo para o Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Na Universidade da Guiana, colaborou com o PNUD para o projeto Enhanced Public Trust, Security and Inclusion, foi voluntário do Serviço Ultramarino e voluntário das Nações Unidas para desenvolver oportunidades educacionais adequadas para as comunidades e a juventude. É associado a várias publicações, atua como revisor por pares, editor e membro de conselho editorial na área de ensino aberto e à distância. É autor e editor de vários livros e artigos de pesquisa em tecnologia educacional, multimídia educativa e e-learning. É um estudioso e promotor dos recursos educacionais abertos, formador e facilitador no campo da tecnologia educacional, supervisionou pesquisas de doutorado no campo, tem realizado workshops e atividades de avaliação para GNOU, SENCA, COU, UNCTAD, Fundação HCAM, entre outros. Should I start? Namaste. Boa tarde. At the outset, I would like to thank Professor Lito, the organization e a organização da ABED. É um privilégio estar aqui entre vocês para falar sobre a área da pesquisa na educação à distância. Eu gostaria de falar da minha própria experiência, como eu fui um editor de um periódico sobre educação à distância que começou em 2003 e eu tenho sido editor do periódico britânico para tecnologia educacional, que está entre os melhores periódicos de educação à distância. Eu estive no conselho do periódico de educação à distância, publicado pela Austrália. Então, sobre o processo de aceitar os papers e fazer a revisão, existem algumas observações, foram feitas algumas observações sobre o tipo de pesquisa que vai entrar e o que precisa ser feito, especialmente para aquelas pessoas que são jovens no sistema, estão entrando no sistema e querem se estabelecer. O que precisa ser feito para elas? Nós sabemos que a pesquisa, em termos da sua natureza, nós vemos em três áreas: a parte quantitativa, a qualitativa e a triangulação, modo misto. Mas do que depende a qualidade da pesquisa? Como um professor, quando nós estamos no sistema da universidade, nós esperam que a gente faça pesquisa, mas os nossos níveis de motivação e o tipo de carga de trabalho que nós temos que enfrentar, e particularmente em um sistema que está em transição, passando para presencial para o mundo online, talvez diretamente ou através dessa transição com o modelo misto ou híbrido, existe um sentimento de que a carga de trabalho aumenta e os professores às vezes sentem que
tem menos tempo disponível para pesquisa, mas nós precisamos ver mesmo se isso é verdade ou se é preciso dar uma boa orientação para eles sobre como fazer a pesquisa ou ter um tipo de motivação. Vamos ver os diversos tipos de desafios para a pesquisa que as pessoas enfrentam quando eles querem desenvolver pesquisa. Eu acho que o principal é escolher o tópico certo. É engraçado para mim, às vezes, eu acho que vocês também devem enfrentar isso, os que têm liderado pesquisas, ou estudantes em pesquisas. Às vezes os estudantes eles chegam para mim e me dizem, senhor, eles vão pedir para vocês, eu quero fazer pesquisa, você pode me dar um tópico? E eu acho muito engraçado isso. Não, você quer fazer a pesquisa e você está pedindo para mim o tópico? Ou você vai fazer, se você está fazendo a pesquisa, ou você espera que eu faça a pesquisa para você? Então, escolher o tópico certo. E se esse tópico é factível, nós temos que ver. Tem um limite de tempo. Eu não vou aceitar um tópico que vai levar uma década para ser completado. Depois vem o tipo correto de metodologia. Pela nossa própria avaliação, nós descobrimos que o tipo de tópico ele tem uma metodologia, às vezes ele não está pareado com a metodologia correta, e quando isso acontece, o resultado, o produto final, os resultados de pesquisa, eles ou não são apropriados, ou não vão preencher os objetivos que foram planejados no estágio inicial. Depois, o tipo de pesquisa, se é uma pesquisa individual que você quer fazer, ou se vai ser uma abordagem em equipe, como uma pesquisa colaborativa. E a tendência está em ambos os casos. Se vocês virem o tipo de pesquisa nos periódicos estabelecidos, vocês vão ver que a tendência está mais para a pesquisa colaborativa. Muitas pessoas se reúnem, não é necessariamente que eles estão nos mesmos locais, eles podem estar espalhados porque a tecnologia permitiu, as fronteiras desapareceram. E eu acho que até 95% dos meus autores, eu nunca encontrei eles pessoalmente, eu apenas me comuniquei. E aqui estou tendo a oportunidade de encontrar muitos colegas, professor Lúcio, professor Daniel, eles me conheceram quando eu era o diretor da Commonwealth, e eles me encontraram lá, eu recebi o trabalho excelente deles. E depois, outra coisa importante é, você quer fazer pesquisa, mas quem vão ser os sujeitos de pesquisa? Encontrar os participantes e motivá-los para isso, para que você possa desenvolver o seu trabalho que foi planejado. A partir daí eles virão. E o problema associado é o de obter dados a partir deles. Você prepara, você manda para as instituições, depois você manda outro lembrete, eles não respondem, passam 2 meses. A taxa de resposta, às vezes, é patética. Como pesquisador, você precisa perseguir as pessoas. E outros desafios, que tipo de ferramentas de pesquisa nós precisamos utilizar? Existem muitos tipos disponíveis. Tem umas livres, como o Google Forms, muitos estão utilizando, ou os produtos comerciais como SurveyMonkey e outros tipos de ferramentas. Ou você vai fazer isso manualmente, imprimindo o questionário, escrevendo, pedindo para as pessoas, eles preenchem, depois gastaram tempo, 5 minutos, 10 minutos para preencher. A maior parte das pessoas vão apenas marcar de qualquer jeito, porque eles estão com pressa. Então, essas perguntas, a pessoa pode estar marcando apenas os fatores negativos por causa dessa razão.
E depois, outra coisa importante, que é muito importante quanto às áreas quantitativas, é como lidar com esses dados que foram coletados. Como você pode estabelecer a validade, a autenticidade, a confiabilidade desses dados e como fazer inferências a partir deles. Quais são as avaliações paramétricas e não paramétricas que vão entrar nisso. E também o conhecimento das ferramentas estatísticas que a pessoa pode ter e depois conseguir publicar isso. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas isso é um desafio, de fato, e com o Big Data existem grandes desafios. Todos estão falando sobre as grandes instituições, muitas matrículas, todos querem mais estudantes. Isso significa que nós vamos ter mais dados. Se o seu estudante quer ter um PhD e ele vem com dados para 10 estudantes, vocês vão aceitar esses dados? Nós queremos mais, mas como lidar com o Big Data? Existem muitos tipos de abordagens de pesquisa que as pessoas seguem. Existem algumas áreas prioritárias. Onde nós devemos trabalhar? A educação à distância, como estilos de aprendizado, a mídia e tecnologia, e se você faz uma avaliação dos periódicos em educação à distância, especialmente em educação aberta e em MOOCs, isso atraiu uma grande atenção. E existem questões especializadas que são edições especializadas que focam em algumas áreas. Então nós precisamos verificar as prioridades. Se nós estamos entrando online ou se as instituições querem ter metodologia de acesso aberto, então isso se torna área de prioridade. A questão de quantitativo versus qualitativo. Que caminho devemos seguir? Ambos têm os seus méritos. Quando nós usamos o qualitativo, significa que nós estamos na posição de fazer uma análise melhor da independência do aprendizado de um indivíduo ou daqueles parâmetros. E a pesquisa quantitativa nos dá uma autoridade para fazer um julgamento sobre comparações. Nós podemos fazer uma análise. E a abordagem de, ok, nós vemos que o quantitativo não é aplicável aqui, o qualitativo não é aplicável aqui, então nós temos uma abordagem de triangulação. Nós fazemos algumas inferências estatísticas e temos algum valor agregado a isso a partir daí. Então, que tipo de abordagem será escolhida? E o aprimoramento dos diferentes tipos de pesquisa. Isso significa que em uma instituição, quando nós estamos trabalhando, você quer fazer uma pesquisa disciplinar. Se eu sou um professor de ciência da computação, eu quero trabalhar com ciência da computação. Ou se nós vamos ser interdisciplinares, por exemplo, as pessoas da física, da matemática ou da ciência da computação, existem algumas áreas em comum entre essas disciplinas. Ou nós vamos fazer pesquisa sistêmica, para entender o sistema como um todo da educação à distância, da educação online, do e-learning ou o que quer que seja. E a metodologia que é seguida. Nós estamos lidando com estudo descritivo ou experimental ou o quê? Esse é um estudo interessante publicado em um periódico importante da aprendizado online à distância, do Review. Eles examinaram 5 ou 6 periódicos em educação à distância, que são os mais populares. As pessoas gostam de submeter os seus papers para esses periódicos, e as tendências indicam que cada vez mais pessoas estão focando em pesquisa empírica. Alguns periódicos focam
em pesquisa descritiva. No período de tempo em que nós fizemos a análise, nós descobrimos que nós aceitamos mais pesquisas que foram quantitativas. O periódico americano de educação à distância, se você fizer uma análise, você vai encontrar que a maior parte da pesquisa que foi publicada lá é quantitativa. O periódico de educação à distância publicado pela Austrália tem mais pesquisas qualitativas publicadas. E depois nós temos outro periódico de educação à distância publicado no Canadá. Eles publicam mais a pesquisa triangulada ou mista. E Rodel e o Open Learning, que é publicado pelo Reino Unido, as pesquisas que foram publicadas nesses periódicos são mais descritivas. Então, existem certas tendências, e vocês podem ver nesse gráfico de linhas que durante um período de tempo, que tipo de pesquisa aumenta ou diminui. Essa é a primeira página do nosso periódico. Em 2003, nós lançamos e falamos com o professor Frederick Lockwood. O professor Fred, ele estava com MIU, Metropolitan Manchester University. Nós pedimos a ele um artigo e ele deu uma ideia brilhante. Nosso propósito de começar esse periódico era focar mais nos pesquisadores asiáticos, e inglês não é a nossa primeira língua, o nosso primeiro idioma, nossa língua materna. Nós falamos mais hindi, tamil, outras línguas, mas o inglês não é a nossa língua materna. E os pesquisadores, eles sentiram um certo tipo de... se sentiram prejudicados para escrever bom inglês. E nós achamos que, bom, ok, vamos ter uma plataforma para receber os jovens pesquisadores. Mas agora o professor Fred disse para todos uma coisa muito interessante. Seu colega, ele recomendou que a palavra original era: qualquer bobo consegue fazer a pesquisa, mas a parte mais difícil é conseguir publicá-la. Nós podemos fazer a pesquisa, isso não é um problema. Identifique um tópico, prepare um método, busque os participantes, faça um questionário, preencha e escreva. O problema vem se você enviar para um editor. Quando passar pelo processo de revisão, existem alguns periódicos, como o periódico britânico de tecnologia de educação à distância, eu acho que a taxa de aceitação é de apenas de 15% a 20%. A maior parte dos artigos são rejeitados no nível do editor. Os que passam esse processo, então, eles entram no sistema, que é totalmente eletrônico, online, e os revisores são atribuídos baseados nas suas competências ou habilidades, e o feedback é fornecido para os autores. Essas pessoas desse periódico, às vezes, precisam de alguma assistência para escrever o paper. Um amigo crítico é identificado, os revisores que podem auxiliar as pessoas. Então, o que foi sugerido é como podemos avançar gradualmente, passo a passo, como uma escada. A primeira coisa, o conselho foi: comece a participar nos seminários e dos workshops. Isso vai lhe dar confiança sobre como apresentar, compartilhe as suas pesquisas com outras pessoas e obtenham feedback, refinem a pesquisa. Contribuam para as publicações internas, porque elas não estão sujeitas à revisão, exigência. É uma publicação interna, então provavelmente o que você submeter vai ser publicado. Depois de você ver o seu nome lá, o paper foi publicado, isso cria motivação. Após, nós devemos participar de conferências, e quando nos sentirmos aptos, fazer conferências, abrigar conferências. Unam-se a um
grupo profissional, uma organização, uma plataforma, os especialistas estão lá. Depois, tomem o próximo passo, chegam ao estágio de escrever capítulos de livros, algum volume, e depois cheguem aos periódicos, escrevendo artigos, porque esse é um processo de pensamento, talvez não envolva a coleta de dados em si. E, finalmente, criando um periódico com o propósito de exportá-lo e depois ser o autor de um livro. No que se refere a escrever um livro, nós temos duas situações, como um livro de autoria que você completa sozinho ou um livro de edição. Às vezes as pessoas acham que o livro de autoria própria é mais importante do que um trabalho editado, mas acreditem em mim, editar o trabalho de outra pessoa não é uma tarefa fácil, é muito difícil. Se eu der para vocês o meu capítulo e vocês estiverem editando, eu vou questionar se você deletou alguma coisa, se eu acredito que o capítulo era bom. Se o capítulo não era bom, qualquer coisa que você fizer eu vou dizer, certo, meu objetivo era apenas conseguir publicá-lo. Mas isso é uma coisa importante. E depois existem algumas áreas de pesquisa. Eu dividi em 3 áreas, micro-áreas, meso-áreas e macro-áreas em educação à distância. Nós somos... Em que pesquisadores nós devemos focar? Quais são os microníveis? Lidar com design instrucional, interação e, particularmente, vocês ouviram a apresentação do professor Daniel e professora Patrícia sobre as interações no ambiente online, porque a maior parte, mesmo na educação à distância, ela se modificou para o e-learning ou mobile, e estão entrando no MOOC, e isso ampliou a região, o entendimento e as características do aprendizado, porque ultimamente as instituições sobrevivem baseadas nos seus aprendizes, as pessoas que estão aprendendo. Nível meso, gestão, organização e tecnologia. Muito obrigado, eu adoro vocês. E entender a gestão, os custos, especialmente na educação à distância, se acredita que vocês devem ter ouvido do professor Greg Rumble, que é considerado um especialista na economia, no aspecto econômico da educação à distância, mas encontrar o custo em um sistema formal é fácil se comparado com os cálculos de um sistema de educação à distância. Entender a tecnologia educacional e inovação e os novos fatores. E o desenvolvimento profissional da equipe, do staff. Numa escala mais ampla, as áreas de acesso, como garantir o acesso, globalização, sistemas de educação à distância, no nível institucional, quais são as teorias, o desenvolvimento de novos modelos e os métodos de pesquisa. Quando chegamos a esse estágio, chega o estágio de como nós podemos avançar. Eu publiquei, alguns artigos foram publicados, mas o que fazer depois disso? Nós precisamos disposição, precisamos dizer a outras pessoas, aqui está a minha pesquisa. E como fazer isso? Você entra no ResearchGate, coloca lá e isso vai lhe dar alguns pontos, você pode verificar isso. Você pode se unir a uma comunidade, essa é uma comunidade que eu criei, que tem meetups, encontros, e tem alguns experimentos. Nós estamos utilizando o WhatsApp como uma ferramenta para ensino e aprendizado. Eu acho que o professor Reinaldo está aqui, eu encontrei ele ontem. Vocês podem visitar o site, o nome está lá. Por favor, entrem lá, vocês vão encontrar coisas interessantes. Crie o seu próprio Google Scholar, isso lhe mostra o seu índice H,
e quantas citações. Mas qual é o ponto da pesquisa se ninguém vai lê-la? Você fez alguma pesquisa porque você quer mostrar isso para outras pessoas. A pesquisa é considerada uma coisa muito válida, muito valiosa, que é consultada por muitas outras pessoas, então isso fornece uma plataforma. E isso é, de novo, outra plataforma, Connected Researchers, onde os pesquisadores podem se conectar. E esta é uma plataforma da Índia. Shunganga significa onde as pessoas colocaram seus estudos de pesquisa, suas teses. O diretório aberto para pesquisa de acesso aberto. E teses e dissertações. Você tem acesso a essa plataforma eletrônica de teses e dissertações. EBS Co-host também, a maior parte da biblioteca, o corpo docente, os pesquisadores, eles podem acessar pesquisa neste site, e se você quer ver mais pesquisas, você pode entrar na Wikipedia, na página da Wikipedia deles. Então, muito obrigado. E essa é a minha informação de contato. E, por favor, sintam-se livres para entrar em contato. Muito obrigado.